um vídeo rolando na internet em que uma pregadora solta um termo chulo no calor da emoção da sua mensagem. Depois eu assisti outro vídeo dela se retratando do que havia falado. Vídeos como esses estão se espalhando com frequência pelas redes sociais. Hoje, com a facilidade de transmissão virtual dos cultos, onde qualquer pessoa que tem um celular filma ou grava o que está sendo pregado, flagrantes como esses estão se tornando comum. Sim, com tristeza eu posso dizer que situações como essa estão se tornando comum. Por isso é importante que aquele que aspira ao púlpito tenha um cuidado redobrado em seu ministério. O desafio de pregar é enorme. Você precisa saber se expressar de forma a ser entendido. O ouvinte, ele precisa entender da forma que você apresentou a mensagem. E tem os desafios do ambiente. Se não vai ter outra coisa que distrai o público e por aí vai. Eu quero deixar aqui algumas dicas para as pessoas que desejam fazer parte do ministério profético da palavra. São dicas que eu uso em minha vida e quero compartilhar com você. A primeira delas é a oração. Você quer ser um pregador da palavra? Ore. Antes de qualquer mensagem que for pregar, ore. Busque orientação de Deus. Busque saber o que Deus quer falar ao povo. Esteja atento à voz do Espírito Santo e se disponha a ser a voz de Deus aonde você for pregar. Ore também para que as pessoas que irão ouvir possam entender a palavra e que ela possa produzir impacto e mudança de vida nos ouvintes. A palavra de Deus, ela deve ser a base do seu sermão. Para isso, você deve ter o hábito de leitura. Não somente ler a Bíblia, como também estudar e meditar na palavra de Deus. No meu canal no YouTube, tem vídeos explicando a diferença entre estudar, meditar e ler a Bíblia. Acesse lá. É bom para o pregador também ler bons livros. Isso ajuda muito. Tem pessoas que têm resistência a isso, mas ler é sempre um bom aprendizado. Outro ponto a ser levado em consideração com respeito à Bíblia é sobre o texto a ser exposto. É sempre bom ler e estudar um capítulo antes e um capítulo depois do texto central para entender o contexto daquele versículo-chave que será usado. Isso é muito bom para evitar que se use o texto fora de contexto apenas para pretexto. Depois que você tem a direção de Deus sobre o que vai falar, faça um esboço. Existe uma resistência ao esboço, mas ele é um GPS que vai te conduzir para o início, meio e fim da mensagem. Mesmo que você ouça grandes pregadores e não veja ele usando um esboço, você pode ter certeza, o esboço foi escrito por ele e ele tem uma boa memória. E esse esboço, olha, ficou aqui guardado na mente. Tem uma frase atribuída a Agostinho que diz o seguinte: pregue sempre o Evangelho, se possível, use palavras. O maior desafio para os pregadores de hoje tem sido as suas vidas. Muitos pregam coisas de que eles não servem como exemplo para o que estão falando. São verdadeiras fake news ambulantes. Então, quando Deus te dá a mensagem, veja bem, pode ser que essa mensagem seja somente para você e não para levar à igreja. Procure ter uma vida cristã exemplar. As ações irão falar mais do que as palavras. O público que compõe uma igreja é sempre eclético. Tem adultos, jovens, crianças, pessoas simples e até doutores. Então a minha sugestão é que você procure se comunicar com todos. Use um palavreado equilibrado e que seja de fácil compreensão para o seu público. Se vai usar termos difíceis, explique o que é aquele termo. Não adianta querer demonstrar sabedoria se você não alcançou o seu público com a mensagem. O Senhor Jesus, por exemplo, ele sempre explicava suas parábolas aos discípulos.
Cuidado com expressões regionais, de um lugar para outro, aquilo pode ser um palavrão. Cuidado com gestos, cuidado com cacoetes, cuidado com maus hábitos como coçar as partes íntimas, coçar o nariz, ficar com a mão no bolso, tossir. Procure sempre olhar para o público. Isso demonstra segurança para a mensagem que você está transmitindo. Veja também os vídeos de mensagens que você pregou um tempo depois para corrigir as posturas, falas, ensino, o que for preciso. Assista com um olhar crítico e disposição para melhorar. Essas são algumas dicas para ajudar no ministério da palavra. E eu reforço sempre com o primeiro tópico. Esteja sempre disposto a ouvir a doce voz do Espírito Santo. Eu espero ter ajudado. Esse foi o nosso Teologando de hoje.